Bem, dando continuidade aqui, a minha intenção nesse vídeo agora é fazer discutir a solução do problema, tá? Mais especificamente dessa parte final aqui do problema, a parte de conversão de número para string, tá? Como eu faço para converter o número em string? Quais são as consequências, quais são os pontos relevantes que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer isso, ok? Então vamos lá, fazer aqui um novo bloco chamado string ou int do string não quero compartilhar não, pronto, certo? E aí vamos começar a discutir. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, menos 257, tá? Qual é a ideia? Isso aqui é um número, tá? E eu preciso que isso se torne esses caracteres aqui, todos separados, para poder armazenar. Então, primeiramente, eu vou ter que lidar com o fato de que eu posso estar trabalhando com números negativos. Então, um teste que eu tenho que fazer logo de imediato é se o número é positivo ou negativo, né? Então, se o número for negativo, se o número for menor que zero, eu tenho que tomar alguma providência. A providência que eu estou pensando é a seguinte, é atribuir uma flag, uma variável booleana, né? No caso vai ser um registrador, que vai guardar o valor 1. Então, essa flag é uma flag que vai ser usada caso o número seja negativo. Então, se o número for negativo, eu coloco essa flag para 1. Tá? E mais tarde essa flag vai ser útil. E daí eu pego o meu número, que é negativo, tá? Pego o meu número que é negativo e multiplico ele, por algum motivo tu quer escrever com M. Peraí. Eu pego o meu número, que é negativo, e aí eu multiplico esse número por menos 1, e aí ele se torna positivo, certo? Então esse é o primeiro tratamento que eu tenho que fazer, caso o número seja negativo. Caso o número seja positivo, eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, minha flag será inicializada com 0, então segue o algoritmo sem nada extra. Bem, o próximo passo é que, como isso é um número, eu vou ter que tratar ele matematicamente, tá? Então, como eu já tratei ele era negativo, eu já multipliquei por menos 1, então eu peguei e já estou só com o módulo dele. Então agora, qual é o processo para separar as partes desse número? É dividir por 10. Estou lidando com o sistema decimal, então quero pegar cada pedacinho dele, então dividindo por 10. Quando eu divido por 10, eu vou obter aqui, ó, nesse exemplo, 25 e o resto é 7. Tá? Então já consigo ver aqui, ó, que a unidade já foi separada do número, né? Só que, claro, esse 7 ainda é um número, tá? Então eu vou ter que pegar este 7, que é um número, e somar com o 0 na tabela ASCII, assim, para poder gerar o valor 7 na tabela ASCII, tá? Lembrando que, na real, essa operação é 7 mais 0x37, que dá 0x37, volta, rebobina, 7 mais 0x30, que dá 0x37, que é o valor correspondente ao caractere 7 na tabela ASCII. Tá? Então, armazenando assim na memória, eu consigo escrever no arquivo o valor 7. Então somar esse valor 30, somar essa constante 30, vai ser feito sempre para todos os dígitos. O quociente, que é o 25, eu vou continuar operando aqui. Dividindo por 10, continuando minha operação, eu vou obter agora 2 vezes 10, 20, para 25 sobra 5. Então meu próximo dígito aqui é o 5, certo? Eu vou somar de novo com a constante 30 para obter 37. É 35 hexadecimal, tá? Que é o 5, caractere 5. Tá? Então assim, acho que já deu para perceber o processo. O processo encerra quando eu faço a divisão e acho o quociente 0. E aí o
quociente aqui é 2, ele é o último dígito do meu número. Tá? Então faço a mesma coisa, pego esse 2, vou somar com a constante 30 hexadecimal, para gerar o hexadecimal 32, que é o caractere 2 na tabela ASCII, portanto é o que será escrito no arquivo, quando eu fizer a operação de escrita. Tá? Então eu tenho que de alguma forma transformar isso aqui num algoritmo dentro do meu código. Né? Dividir por 10, pegar o número, primeiro fazer essa verificação do negativo, daí dividir por 10, achar o primeiro dígito, dividir por 10 o quociente, achar o próximo dígito, dividir por 10 o quociente e achar o próximo dígito. Tá? A questão é que assim, isso, como a divisão é feita nessa ordem, né? Se a gente imaginar aqui uma word na nossa memória, por exemplo, na posição 10010000, essa word vai ser assim, tem 4 bytes aqui dentro, certo? Tem 4 bytes aqui dentro, o byte que é a própria posição que eu escrevi aqui em cima, né? Então mais 0, o byte que é esse valor mais 1, esse valor mais 2, esse valor mais 3, tá? Então são os índices aqui dentro da word de cada byte. Como eu achei esse 7 primeiro, né, eu vou armazenar o 7 aqui. Depois eu achei o 5, vou armazenar o 5 aqui. Depois eu achei o 2, eu vou armazenar o 2 aqui. Com a flag eu consigo colocar o sinal de menos bem aqui. Olhando aqui, parece perfeito, né? O menos 257, parece que eu estou vendo ele perfeitinho. Assim. Parece que está lindo e maravilhoso. Mas a verdade é que quando eu mandar escrever usando o syscall da escrita, ele vai escrever primeiro o 7. Por quê? Porque é o índice 0, ele começa do índice 0. Depois o 5, depois o 2 e depois sinal de menos. Então o que vai ficar no meu arquivo é o valor invertido, se eu não tomar cuidado. Tá? Se eu não tomar cuidado, então eu vou ter que converter todos os caracteres direitinho, mas na hora que eu mandar escrever no arquivo vai estar tudo ao contrário. E aí, como é que eu resolvo essa questão? Tá? Enfim, pode ter várias soluções aqui, e eu quero apresentar a que eu imaginei e a que veio à minha cabeça quando eu estava implementando esse problema. Tá? Então, de fato, não foi uma solução que eu tirei de nenhum lugar, a não ser do meu próprio raciocínio lógico. Então, é bem provável que haja até soluções bem melhores. Mas eu vou trabalhar essa porque acho que é sempre um bom exercício você tentar resolver seus problemas pensando por conta própria e pesquisando quando você está enganchado e não consegue mais se mexer. Né? Mas quando você tem alguma ideia, é legal tentar botar isso em prática. Bem, pelo menos essa é como eu ajo, né? Minha filosofia que eu uso pra mim mesmo, então não estou recomendando para ninguém. Bem, e aí vamos lá, então eu tenho que dar um jeito de alguma forma escrever isso ao contrário. A solução que eu implementei foi assim, eu criei um buffer, tá? Na verdade esse buffer vai funcionar como se fosse uma pilha para todos os efeitos. Eu poderia inclusive ter usado a pilha, mas o adendo aqui é que eu não tinha comentado com meus alunos sobre pilha, então não queria usar um recurso como se estivesse tirando um recurso da cartola. E então eu quero falar só, eu vou tratar como se fosse uma área da memória normal, tá? Não é nenhuma área da memória especial. Então eu vou chamar só de um buffer. Então eu criei um buffer, certo? Eu criei um buffer, como esse problema está limitado a 3 dígitos e pode ter um sinal de menos, eu poderia ter usado um buffer com 4 posições, tá? Só que eu usei um buffer com 19 posições. Por quê? Porque por mais que para esse problema eu tenha restringido esse problema esteja restrito em 4 caracteres, eu queria que ele ficasse genérico, eu queria que minha solução ficasse genérica, pudesse também servir para 5, 6, quantos forem. Então fui ver qual era o maior valor de 32 bits possível, né? Já que a palavra do MIPS é de 32 bits. Eu fui ver qual era o maior valor, o maior valor possível de 32 bits gerava quantos dígitos em decimal. E aí, olhando isso, eu achei 19 dígitos, se não me engano. Ou foi 18, e aí agora eu estou na dúvida se eu achei 19 e eu ignorei o sinal de menos.
ou se eu achei 18 e aí com o sinal de menos dá 19, tá? Mas a gente pode fazer de novo aqui, ó. Não queria desviar muito não, mas para não ficar essa dúvida. Peguei aqui então, ó, 0, ou melhor, 7F. Esse aqui é o maior valor positivo em hexadecimal que a gente pode ter, que dá esse número aqui, ó. Então, contando os dígitos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, certo? Então, realmente, eu acabei ignorando o sinal de menos. Então, a gente pode até ficar até mais bonitinho, né? 20 posições, pronto. Então, a gente altera, deixa 20 posições no nosso buffer. Ok? Beleza, então é isso. Tá? Então, a minha ideia foi a seguinte. Isso que a gente está vendo aqui, ó, vai ser o meu buffer. Então, esse número aqui que vai ficar, que está, entre aspas, ao contrário, é o meu buffer. Então, ele é um espaço de memória intermediário, onde eu guardo o número ao contrário. E aí, na hora que eu vou criar o meu vetor final mesmo, que é a minha lista, certo? A minha lista string, aí quando eu for escrever, eu vou escrever cada número. Primeiro eu escrevo na minha lista, né? Então eu vou escrever o 0 na minha lista, depois o 5, depois o 2, depois o menos. Então vai ficar assim, tá? Então essa word da minha string lista vai ficar assim. Então quando eu mandar no arquivo de escrita final, ele vai escrever esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, tá? E aí o número vai ficar certinho lá no arquivo de texto. Beleza? Então essa é toda a ideia, a complexidade dessa parte do problema. Beleza? Então acho que eu vou parar esse vídeo e vou fazer a parte de implementação em outro vídeo. Assim fica mais fácil. Depois que você já tiver entendido isso aqui, se você quiser ver realmente só a implementação, você já pula para o outro. Então até o próximo vídeo já.